Mateus 16, a partir do verso 1 mesmo. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Grave-se essa parte. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: como é pequena a sua fé! Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos cestos de sobras que recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos cestos grandes de sobras que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Pai, te damos graças pela tua palavra, que ela seja viva e eficaz, como sempre é, durante a eternidade, e que ela possa trazer, ó Pai, os impactos necessários para uma mudança na nossa vida. Seja essa mudança de mente, de coração, de comportamento, a fim de que nós possamos expressar a imagem do teu Filho amado sobre essa terra, enquanto caminhamos nessa jornada cristã. Nos dá a graça, Deus, de ver os frutos do Espírito frutificando através das nossas vidas, ó Pai, como igreja, como indivíduos, aonde estivermos inseridos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a gente tem meditado num alinhamento sobre as nossas palavras com as nossas ações, o que nós estamos chamando de semeando ações, uma série de 4 palavras que a gente tem compartilhado, e o alvo dessa série é despertar em nós necessariamente as virtudes do Espírito, para que como discípulos, as nossas ações, discípulos de Cristo, as nossas ações estejam alinhadas com aquilo que nós professamos crer. Então todas as nossas palavras devem estar alinhadas com o nosso comportamento, com as nossas ações, com aquilo que fazemos, de forma que se há um divórcio, se há uma separação, se há um abismo entre o que nós dizemos crer com aquilo que nós fazemos, a gente precisa parar para ponderar sobre o nosso cristianismo, a gente tem que avaliar e até mesmo questionar a respeito da nossa fé. Tiago vai dizer, que até os demônios acreditam, que até os demônios creem diante desse Deus grandioso. Então, o alvo não é apenas nós crermos no Senhor e na sua palavra, mas à medida que a gente caminha na fé cristã, sermos completamente mudados, de dentro para fora, e o nosso comportamento expresse a graça de Jesus. Há um texto em que Paulo vai dizer que assim como nós cremos nele, nós devemos andar nele, nas pegadas de Jesus. As nossas ações devem refletir o que nós dizemos acreditar. Por isso que algumas semanas atrás nós começamos essa série abordando sobre o homem espiritual, baseado no texto que Paulo vai explicar lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e 3. Ele vai falar de 3 tipos de homem, ele vai falar do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual. Não lembrando que isso não são fases na nossa vida, mas são formas de nós avaliarmos se a nossa vida tem refletido a imagem do homem espiritual. Então, o novo nascimento, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando a gente confessa a Jesus, é plantado em nós uma semente, que Jesus vai se referir como uma semente incorruptível, e essa semente ela deve florescer dentro de nós. Então, o homem natural não consegue entender as coisas do céu, diz Paulo. O homem carnal é aquele que é movimentado pela circunstância da vida. Então, ele é como uma onda, em outros textos vai dizer, jogado pelo vento. Então, ele é guiado pelo sentimento. Porém, o homem espiritual, já é o homem maduro em Deus, ele vai ser guiado por princípios, por valores, os valores do reino de Deus. Então, a semente que é depositada em nós na conversão, ela é apenas o início da nossa jornada cristã como discípulos. Então, nós abordamos um pouco disso na primeira mensagem. Na segunda mensagem, nós falamos sobre a vida eterna. E o alvo dessa mensagem foi trazer para nós a consciência de que vida eterna não é um destino,
mas vida eterna é a forma como nós vivemos nesta realidade, a partir desta realidade. Não é um aspecto a ser experimentado só depois quando a gente morre, na vida pós-morte, mas é, de fato, o estilo de vida do reino. Então, a semente plantada em nós, ela se aprofunda, ela começa a crescer, florescer, e ela vai dar agora sustentabilidade na nossa vida cristã. Então, a vida eterna não é um destino, mas é uma realidade da qual a gente vive aqui e agora. Uma vida abundante, uma vida que é vivida de forma que a cada momento nós somos transformados na imagem do Cristo, como discípulos de Cristo e também através da vida comunitária uns aos outros. E hoje, especificamente, a nossa terceira e penúltima mensagem, eu quero refletir com os irmãos sobre a revelação que sustenta essa jornada. Porque a gente precisa entender que a vida cristã ela vai ser sim vivida de altos e baixos. A gente vai ter momentos de glória e momentos de cruz. Momentos de êxtase em Deus, momentos que a gente vai experimentar as bênçãos de Deus, mas momentos também que nós vamos experimentar a sequidão em Deus, o deserto, as crises. Isso é visto na vida dos discípulos, é visto na vida de todos os homens de Deus através da história da igreja e não é diferente na nossa. Então, o que sustenta a nossa vida nessa jornada? O que permanece quando tudo é abalável? Em poucas palavras, se a gente for olhar para esse texto, para dentro do contexto que a gente está olhando, é o tipo de fermento, o tipo de ensino que sustenta a nossa vida diante da caminhada da nossa existência. E isso só acontece pela revelação que Cristo é tudo em todos, como Pedro teve, versículos após, a gente vai ler. Então, quando tudo que é abalável na nossa vida cai, é exatamente nesse momento que a nossa fé ela ganha robustez, que a nossa experiência cristã amadurece e ela ganha solidez. Então, nós falamos na semana retrasada sobre o aspecto da vida eterna, que essa vida eterna ela é vivida através de algo que nós chamamos de discipulado. Esse discipulado são as nossas experiências com Cristo individualmente, mas as nossas experiências uns com os outros também, na medida que a gente vai caminhando como comunidade. Agora, o grande problema hoje que a gente observa, que a gente constata na vida de muitos cristãos, é que nós estamos confundindo sentimentos com fundamentação teológica. Nós estamos confundindo sensações com fé. Essa semana mesmo me mandaram um vídeo de um rapaz sendo questionado por que ele não congrega. E é interessante você observar como que essa pessoa que estava ali no vídeo, ela acaba caindo na própria contradição que ela diz defender. Então ela diz que não congrega porque as igrejas de hoje elas estão cheias de institucionalismo, que as igrejas de hoje não têm mais palavra, que ela sente, essa foi a expressão dela, que ela sente que Cristo não está ali. Então, ou seja, ela estabelece a vida cristã dela a partir de um sentimento, a partir de uma sensação pessoal. E aí o pastor que estava entrevistando ele disse, mas então o que você faz? Não, eu faço um grupo na minha casa, lá eu coloco a palavra, e etc, e a gente prega a palavra, não sei o quê. Mas espera aí, então você estabelece um rumo, uma doutrina a partir de um sentimento, mas ao mesmo tempo quer ensinar os outros sobre palavra? É uma completa contradição. Então a gente às vezes confunde fundamentação teológica com sentimentos, porque muitos ambientes hoje eles estão voltados para fornecer sentimentos, sensações, para talvez tentar nos levar a ter uma percepção de Deus. Agora, se a gente tira todas essas expressões da nossa vida cristã, que ao meu ver, e aqui é uma opinião minha mesmo, ao meu ver são expressões superficiais, o que permanece de cristianismo na nossa jornada? Isso é uma pergunta que a gente tem que ser sincero para responder.
Se a gente tirar as músicas em tons baixos, se a gente tirar os solos hipnotizantes, se a gente tirar os dias de reuniões sagrados, encontros, treinamentos, discipulados, que às vezes o discipulado quase não tem nada, mas é mais um sistema de manipulação. Se a gente tirar os dias santos, se a gente tirar as comunhões forçadas, se a gente tirar as regras estabelecidas de pode ou não pode, se nós tirarmos as demonizações de cerveja, tatuagem, música secular, música gospel, se a gente tirar as confissões positivas, os fluir de Deus, será que sobra algo do nosso cristianismo que permanece de pé? Então eu não estou dizendo que essas coisas aqui, em um certo sentido, são bons, não sejam importantes, são bons. Já falei aqui muitas vezes que nós precisaríamos ter mais, mas eu estou referindo ao que de fato sustenta a nossa fé e a nossa convicção no que se refere a caminhar com Cristo, a viver de fato essa experiência de vida eterna e ser uma expressão de Cristo aonde a gente estiver. O que de fato sustenta a nossa convicção de que eu e você fomos gerados por essa semente incorruptível. Se todo o aparato se desfizer, será que ainda sobra no nosso contexto evangélico brasileiro alguém caminhando no caminho estreito? Porque o que a gente tem observado, a gente tem percebido é muitos realmente desistindo da fé cristã. E talvez seja justamente porque todo o aparato, quando surge a frustração, todo aquele aparato de cristianismo cai. Essa talvez seja a razão de por que de muitos apostatarem da fé. A gente poderia citar vários motivos, poderíamos elencar, e só isso já daria uma pregação. Mas, em poucas palavras, meus irmãos, voltando aqui para o que a Escritura diz em Hebreus, que Deus faz abalar o que é abalável. O que é abalável é aquilo que precisa de fato cair. E o que é sustentável é o que deve permanecer na nossa vida, que vai nos levar a viver essa experiência cristã de vida eterna, sendo uma expressão de Cristo. O discipulado real, seja com Cristo ou um com os outros, ele não é mantido por estruturas, eventos, programas ou estilos, mas é mantido pela revelação que Pedro tem, versículos após esse texto que Jesus fala para ter cuidado com o fermento dos fariseus. E o nosso maior esforço aqui na igreja, nos dias atuais, e não só nós, como a gente observa também em outros ministérios, é tentar resgatar esse modelo bíblico de discipulado. Tentar resgatar essa convicção, essa estruturação da fé que tem como raiz o Evangelho. Só o Evangelho. Por isso que nós somos uma igreja reformada, sola Escritura, sola fé, solo Christus. E infelizmente houve uma deturpação dessa palavra discipulado. Essa palavra ela sofreu demais, ela sofreu uma distorção tão grande que algumas pessoas ao ouvirem essa palavra já começam a ter traumas, já começam despertar gatilhos e desprezam o valor que essa palavra tem. Há uma grande dificuldade hoje em dia de se reconhecer a necessidade e a importância de se caminhar junto, de se caminhar no discipulado, com Jesus e uns com os outros, de ter companheiros de jornada e essa companhia de jornada nos transformar na imagem do Cristo. A maioria dos conceitos que nos apresentaram como discipulado, ele está mais parecido com um sistema Herbalife, com um sistema Rinodê, como talvez um controle manipulativo do que a gente gostaria para a nossa vida. Não está baseado no que a história da igreja fez, no que o contexto dos discípulos fizeram. Então, se você tem pavor dessa palavra, eu quero dizer para você esquecer tudo que você aprendeu sobre discipulado. Porque discipulado não é um mecanismo, não é uma técnica para crescimento de igreja. Discipulado é uma relação viva. Uma relação viva que eu e você temos com Cristo e uma relação viva que eu e você temos um com o outro. Está fundamentada no padrão de comunhão que Cristo tem
com seus discípulos e podemos aprender com ele e estender essa comunhão aos nossos irmãos. Discipulado não é uma hierarquia opressiva, mas é um corpo onde cada membro, bem ajustado, como Paulo vai descrever em Efésios capítulo 4, se edifica mutuamente, a fim de que todos possamos desempenhar o papel da igreja como um todo. Então, no discipulado verdadeiro, não há essa hierarquia, essa opressão, essa castração, mas no discipulado verdadeiro há instrução, há vida, há graça. Discipulado não é instrumento de controle, mas é instrumento da graça pedagógica de Deus que nos transforma. Então, nessa terceira mensagem que nós queremos trabalhar aqui hoje, o que sustenta uma vida discipulado com Cristo e uns com os outros? O que sustenta? É a revelação de Cristo. Se você acompanhar comigo aí, mais um pouco, em Mateus 16, abra sua Bíblia aí comigo. Logo após esse bloco que Jesus diz para preservar, se guardar, né, do ensino dos saduceus e dos fariseus, nós temos Pedro tendo a revelação clássica. Olha o que diz aí o verso 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, infelizmente, muitos hoje na igreja cristã foram formados sobre distorções de Cristo. Foram formados sobre a disciplina como opressão, como um castigo, como um autoritarismo. Mas o que a gente vê no Evangelho, disciplina é uma doutrina encarnada. E só pode exercer disciplina com graça quem teve essa revelação que Pedro teve, de que Cristo é o Filho de Deus, de que Cristo é o Filho vivo de Deus. Esse tipo de revelação, esse tipo de clareza do quão eu sou agraciado em ser alcançado pela graça de Deus, que desce para o coração e me transforma de dentro para fora, a fim de que eu possa caminhar agora com outro irmão também na graça. O verdadeiro discípulo, ele não vai responder por medo, ele vai responder pela graça que molda o coração dele. Então, a disciplina do reino, no que se refere a discipulado, ela não vai castrar, ela vai redimir. A graça de Deus é que doma os nossos impulsos desordenados. Eu sei que por muito tempo a igreja ela exerceu uma disciplina restritiva, opressora, cheia de autoritarismo, cheio de moralismo, pela repressão moralista. Mas o que molda o coração do discípulo de Cristo é, de fato, ser substituído nos seus valores internos. É quando ele percebe, é quando ele tem essa revelação de que Cristo, tudo na vida dele passa a ter um novo compasso. Qual é esse compasso? Qual é a pedra angular que determina os seus passos e as suas ações? Cristo. Então, o nosso discurso, a nossa crença, a nossa fé só estará alinhada com as nossas ações quando Cristo for a pedra angular que determina as nossas escolhas e decisões, que determina os nossos valores. Então nós seguimos a Cristo não porque somos obrigados, mas porque fomos conquistados, capturados por essa graça, conforme o apóstolo Paulo vai descrever em 2 Coríntios. O nosso coração não é agora disciplinado pelo medo, o nosso coração ele foi explodido pela graça. E o que passa a determinar agora a nossa vida, as nossas escolhas, os nossos passos, as nossas ações, o que determina a nossa jornada de ser perseverante, são os valores do reino de Deus que agora passam a nos guiar. Ser discípulo, então, sustentar uma vida na jornada cristã,
não é andar pelo esforço carnal, como nós mencionamos na primeira palavra. Não é ser moralista como os fariseus, não, nem é pela incredulidade fria dos saduceus, mas agora é pela graça viva que transforma a nossa consciência, a nossa visão de mundo e o nosso coração. Por isso que ele começa nesse texto, nós começamos, aliás, nesse texto, falando do que Jesus fala para a gente se guardar. É desse tipo de ensino moralista, desse tipo de ensino frio, o ensino frio dos saduceus e o ensino moralista dos fariseus. É desse tipo de ensino que a gente tem que se guardar. E temos que mergulhar agora na graça de Deus para ser moldados por Ele. Ser discípulo de Cristo não é andar de forma independente, mas é andar com Jesus no caminho estreito, guiado por esses princípios internos, gerados pela revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E assim podemos caminhar juntos. Assim o ferro vai afiando o ferro. E a graça na comunhão, a graça na comunidade dos santos molda a nossa vida. Porque é a própria presença de Cristo se manifestando. Então observe aqui esse texto. Observe aqui o contexto do que nós estamos falando. Do que nós estamos refletindo. A gente tem num primeiro bloco os fariseus, se você começar a ler a partir do verso 1, os fariseus e os saduceus pedindo um sinal a Jesus. No segundo bloco, nós temos Cristo avisando os seus discípulos para se guardarem do ensino desses mesmos que querem um sinal. E no terceiro bloco, a gente tem ali Jesus fazendo essa pergunta clássica, onde Pedro toma essa iniciativa de falar quem Jesus era. Mas a grande questão para nós, nesses três blocos aqui diversos, é por que Jesus faz esse tipo de pergunta para os seus discípulos? Por que Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Justamente por causa da pergunta que os fariseus fazem para Jesus. Se você é o Filho de Deus, nós queremos um sinal. Então, quando Jesus volta-se para perguntar para os seus discípulos quem os discípulos acham que ele é, ele está aqui checando a realidade da experiência do caminho. Esses discípulos já estavam andando há muito tempo com Cristo, observando, escutando seus ensinos. E aí Jesus pergunta para justamente checar a realidade da sua experiência nessa jornada. E é interessante a gente meditar em alguns pontos aqui nesse texto, porque os fariseus e os saduceus pedem um sinal, mas o saduceu nunca acreditava em milagres. O saduceu não acreditava em ressurreição, em anjos, em vida eterna, não acreditava na experiência corpórea de um Deus encarnado, justamente porque ele era alguém mais racional, que desprezava o transcendente. O fariseu, por outro lado, ele era um discípulo do comportamento. Era aquele que escrevia as leis nas portas, das paredes da casa, ele tinha as leis escritas na testa. Tudo isso para tentar viver de uma forma íntegra, próxima de Deus. Mas como ele não conseguia pelo esforço, ele virava também um estudioso, para impor mais regras ainda, para tentar viver uma vida íntegra. Aí chega a vez dos discípulos de andar com Cristo. Aí chega a vez dos discípulos de se questionarem quem é Cristo. Chega a vez dos discípulos de olharem para os fariseus e saduceus e falar assim, eu tenho que me guardar desse tipo de ensino, então se eu tenho que me guardar, o tipo de vida que eles levam não é o tipo de vida que a gente deve viver. Eu não tenho que viver moralmente me esforçando no que se refere a criar regras para tentar ficar próximo de Deus. Porque isso só pode acontecer pela transformação interna do Espírito, aonde eu olho para Cristo e digo, tu és o Filho do Deus vivo. E se o constrangimento não vier dessa revelação, que contraria toda a nossa lógica, que contraria toda a nossa opinião, que contraria todo o bom senso,
que contraria toda a filosofia de compreensão, nenhuma transformação real pode ser experimentada. Se eu não chego à conclusão de que Cristo é o Filho do Deus vivo pela revelação do Espírito, o que eu vou ter é um zelo por Deus sem transformação. Por isso que a gente observa, a gente percebe muita gente frustrada com a igreja, porque ela foi disciplinada a ser um discípulo do comportamento e não de uma transformação pela graça de Deus que muda o coração, que muda a consciência, que constrange. Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 10. Ele diz, porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, falando dos fariseus, porém não com entendimento. E aí que entra, de fato, o que eu falei. Deus precisa abalar isso na nossa vida às vezes, para que a gente possa encontrar a verdadeira graça. Já contei aqui com os irmãos em várias oportunidades como isso aconteceu conosco, uma experiência própria. E Brennan Manning, que é o autor do livro O Evangelho Maltrapilho, ele vai chamar isso de uma segunda conversão. É quando tudo que a gente pensa, crer, acreditar sobre Deus, sobre a fé, ela desaba. E aí não sobra mais nada do aparato cristão. O que vai sobrar, talvez, é um encontro com a verdadeira graça. É quando a gente descobre que a nossa experiência inicial com Deus, mesmo que, embora ela foi sincera, muito provavelmente ela foi rasa. Porque converteu apenas a razão, ou converteu apenas o comportamento, mas não tocou profundamente ao ponto de mudar completamente a nossa visão bíblica, a nossa visão de mundo, de substituir os nossos valores. Talvez porque a gente não teve o boom que Pedro teve aqui, o impacto de enxergar o céu se abrindo e o coração ser explodido pela graça de Cristo, como verdadeiramente tem que acontecer. Infelizmente, para muitos que se converteram em contextos religiosos de performance, igrejas enormes, grandes, onde o aspecto da conversão se dava apenas por um levantar da mão e dizer eu aceito Jesus, e aceitar a moral cristã, a moral judaico-cristã, tocar as emoções, talvez não foi uma conversão profunda. Porque discipulado, andar na jornada e ter uma fé sustentável, não é apenas repetir uma oração, mas é enxergar Cristo como Filho do Deus vivo e reconhecer que Ele é Senhor sobre tudo. É render de fato o modo de vida a Ele, para andar no que Ele chama de vida. É desejar segui-lo, e à medida que se deseja segui-lo, se parecer com Ele, porque Ele é digno. E Cristo não facilita a nossa caminhada. Ao contrário do que muito coach prega, do que muito pastor prega, Cristo não facilita. Em muitos casos, Ele vai dificultar ainda mais. E é por isso que o que tem que ser abalado na nossa fé, que se apoiou nessas coisas, ela precisa cair. Porque a conversão é só o ponto de partida, meus irmãos. Mas o alvo do Senhor para as nossas vidas é nos transformar na imagem do Filho. É por isso que Romanos vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, inclusive as ruins. Discipulado é essa jornada contínua onde os tropegos da vida vão me transformando, vão dando sustentabilidade à minha fé. A fé que não se torna caminhada não é uma fé salvífica, mas é apenas uma aceitação teológica. E meus irmãos, os discípulos, eles constroem sobre Cristo, não sobre sentimentos. Eles constroem sobre valores, é por isso que eles permanecem. Algumas pessoas às vezes me perguntam, mas o que os discípulos viram que nós não vimos ainda, que tem muita gente que não permanece? Eles viram a Cristo. E a gente precisa continuar vendo a Cristo.
Porque a nossa vida não é construída sobre a lógica, sobre a moral, sobre a emoção. Porque todas essas coisas são insustentáveis a longo prazo. O que é sustentável é Cristo. Ele é a pedra. Todos esses modelos de discipulado que a gente enxerga hoje, eles têm prazo de validade, meus irmãos. Na minha experiência pastoral e cristã, esse prazo ele percorre de 6 a 7 anos, mais ou menos. Ninguém consegue viver mais do que isso. Esse discipulado restritivo, castrativo, moral, sem vida, como os saduceus. Ele vai colapsar em algum momento. Porque ninguém consegue sustentar uma imagem, ninguém consegue sustentar o peso da performance cristã. E a semente só permanece quem conheceu a Cristo. Quem passou pela renúncia. Isso não é um evento, é um processo diário. Por isso o Senhor vai dizer em outros textos para a gente tomar a nossa cruz e segui-lo. Tomar a cruz significa não apenas negar os nossos pecados, mas negar todas as nossas pretensões, todos os nossos alvos, inclusive o nosso ego espiritualizado. O aplauso, a visibilidade, o reconhecimento, a vaidade de ser visto como alguém que encontrou o caminho. O caminho de Cristo, ele é secreto, ele é íntimo, ele é simples, ele é amoroso, ele é profundo e ele é comunitário. Por isso que ele é escandalosamente contracultural. Em nenhum outro lugar você vai encontrar uma proposta de andar com Cristo com esses aspectos, de andar em qualquer outro, com outra pessoa nesses aspectos. Pedro só responde corretamente quem é Jesus depois de andar com ele por mais de um ano. Ele só tem, de fato, essa convicção depois de andar, de caminhar, de observar, de ouvir. Porque discipulado não é instantâneo. Ele exige tempo, exige revelação e exige crise. Aqui Pedro já tinha afundado já nas águas, já tinha passado já por inúmeras coisas, inclusive nesse texto mais para frente ele vai ser chamado de diabo. Ele vai negar a Cristo. Então, depois de muito tempo de andar com ele ainda, Pedro vai falhar, mas o que vai sustentar Pedro, o que vai fazer ele permanecer, e inclusive se levantar diante de 3.000 almas para pregar o Evangelho, é essa revelação que ele tem aqui. E a gente precisa dessa revelação para ser uma expressão de Cristo nessa sociedade. Para ser a expressão de Cristo no nosso lar, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos inseridos. Porque Jesus, ele não nos convida só para ouvir as suas palavras. Jesus nos convida a viver com ele, a participar da sua vida, a ser transformado por sua presença. Estava conversando com a dona Nery ali um pouco antes. Perdeu mais uma pessoa essa semana da família dela. E você vê essa mulher firme, forte. O que sustenta? A fé em Cristo. A caminhada junto. A certeza da eternidade. A convicção de que o Senhor é o protetor e sustentador da sua fé. E isso só pode acontecer, meus irmãos, numa vida de discipulado, com Cristo e uns com os outros. Porque discipulado não é transmissão de conteúdo ético. Discipulado é um chamado radical para comer a carne de Cristo e beber do seu sangue, para andar junto. O Senhor, ele não está apenas nos oferecendo um código moral de vida. Ele nos está oferecendo a própria vida, a partir dele. A questão central do discipulado não é no que Jesus ensina, mas em quem ele é. E em quem eu estou me tornando a partir da comunhão que eu tenho com ele. É por isso que a fé cristã ela escandaliza todo religioso. A fé cristã escandaliza todo racionalista. Porque ela exige do cristão rendição, não apenas adesão. Ela exige do cristão comunhão, não individualismo. Ela exige uma transformação do seu
intelecto, emoções, sentimentos, e não apenas compreensão. Paulo, ele sabia exatamente disso. Por isso que ele vai gritar, como se fosse um grito da sua alma, lá em Romanos, dizer: miserável homem que sou. Porque ele sabe que o chamado de Cristo é para ser mudado, para ser transformado. Ele diz: eu quero fazer o bem, eu quero, mas eu não consigo. E aí ele exclama no capítulo 8, mas graças a Deus por causa de Jesus Cristo. Longe eu esteja de me gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma consciência de quem Cristo é. Isso é uma consciência de quem está caminhando a jornada e que está sendo sustentado pela graça de Deus nessa jornada. Isso é discipulado, onde não há mérito, há somente cruz. Outros mestres e outras doutrinas fora de Cristo, como Buda, como Sócrates, como Kardec, como gurus modernos hoje, coaches espirituais, o máximo que eles vão oferecer são ideais elevados. Talvez alguns até inspirem, mas eles sempre vão permanecer distantes. Cristo é o único que se senta à mesa e que nos convida para sentar à mesa, uns com os outros. Cristo é o único que convida a um relacionamento. É o único que se serve como um alimento. E é o único que faz de si o centro da nossa nova existência. O Senhor, meus irmãos, não está preocupado com ouvintes de auditório. O Senhor está preocupado com companheiros de estrada. Ele deseja que a gente caminhe com Ele. E nessa caminhada sejamos transformados. Por isso que para todos os seus discípulos Ele diz: vem e me segue. Mas esse vem e me segue não é uma proposta para refletir sobre os seus ideais. Esse vem e me segue é justamente uma convocação para um tipo de ruptura na nossa vida. Romper com todos os nossos ideais de vida para viver a partir dele. E isso é o verdadeiro discipulado. E isso é o que sustenta a nossa jornada. Quem tem essa consciência vai permanecer até o fim. Quem tem essa consciência vai poder falar como Paulo: percorri a carreira, guardei a fé. Quando o verdadeiro discipulado acontece, a semente ela encontra um solo bom. Quando a gente parte para isso, para esse tipo de ruptura com todos os ideais da vida e do mundo, e passa a viver a partir dele, é quando o nosso solo do coração está bom para que essa semente caia, seja irrigada, adubada e cresça. Cresça a fim de produzir em nós frutos. E é isso que nós chamamos na teologia reformada de regeneração. É essa transformação do coração que substitui os valores antigos por valores novos, por princípios eternos. Só assim Cristo, ele não é um acessório na nossa vida, mas é a nossa própria vida no caminho do discipulado. E o Senhor, ele não quer ser um gestor da nossa vida, ele quer ser um discipulador. Por isso que aqui ele vai dizer: guardem-se do fermento dos fariseus, guardem-se do ensino dos saduceus. Porque os saduceus representam esse tipo de vida estéril cristã. Um tipo de vida que é só institucional, um tipo de vida que é só ritualista, só racionalista. Um tipo de vida que só cumpre rituais, mas que negam a eternidade. Um tipo de vida que limita a fé à política, que limita a fé à conveniência de agora. Ele diz para a gente se guardar dos fariseus, porque os fariseus representam essa espiritualidade da performance, moralista, exterior, vaidosa, zelosa por regras, mas vazia de amor e de transformação real. É aquele tipo de fé que nós estudamos nas cartas de Apocalipse da igreja de Éfeso. Ambas são formas de discipulado sem Cristo. E o que Jesus nos propõe não são estruturas físicas ou agendas previsíveis. O Senhor nos propõe um caminho,
um caminho vivo, um caminho que exige movimento, um caminho que exige abandono de tudo que compete com ele. Então, diante de tudo isso que a gente observa nesse texto, a gente pode se perguntar: o que a gente faz para viver uma vida que glorifica ao Senhor? E eu quero te dar quatro instruções, rapidamente. Primeiro, abandone os moldes herdados. Tudo que você aprendeu sobre vida cristã. A nossa vida ela vai passar por essas experiências de abalos. Cristo ele é especialista em fazer isso. Porque o vinho novo só pode ser derramado em odres novos. Então, em alguns momentos, o Senhor vai abalar, vai desestruturar o nosso sistema de crença. Talvez muitos conceitos que nós carregamos sobre igreja, sobre pastor, sobre discipulado, sobre cristianismo, são formatos que nós absorvemos, mas formatos prontos, sem a luz do Evangelho. Herdamos de estruturas, de costumes, de modelos, que muitas vezes deformaram a simplicidade do chamado de Jesus. Mas o vinho novo do reino não cabe nesses odres. E eu me arrisco a dizer que Deus, ele já removeu todas as barreiras entre nós e ele. Mas, exceto uma, o orgulho. Porque aquele que ele sustenta o orgulho, ele não consegue reaprender. Ele não consegue abrir mão, às vezes, de conceitos que ele aprendeu sobre vida cristã, pastoreio, teologia. Por isso que a gente precisa de humildade. Humildade para andar uns com os outros e humildade para andar com Cristo. Humildade de mente e humildade de coração. Essa humildade é o que molda a nossa consciência das Escrituras. Humildade para, às vezes, abrir mão de traduções humanas. Então, a primeira coisa, abandone os odres velhos. Segunda, permita que Cristo se torne o tudo da sua vida. Esse reconhecimento que Pedro teve aqui, ele não vem de um esforço na lógica, mas pela revelação do Espírito. Por isso que ele declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E mais tarde ele reafirma: Para onde iremos? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Essa expressão, só Tu tens, revela uma fé que não depende de alternativas. Depende apenas da revelação de quem Jesus é e de quem Jesus transforma o discípulo para ser como ele. Cristo deixa de ser parte da vida e se torna o próprio centro. Por isso que a gente podemos afirmar que o discípulo pode até naufragar ao andar sobre as águas. Pode até naufragar em momentos da sua fé. Mas a semelhança de Pedro, ele clama ao Senhor e é resgatado por ele. O texto bíblico em Provérbios capítulo 24 vai dizer: ainda que o justo tropece 7 vezes, esse voltará a levantar. Mas uma só calamidade é suficiente para derrubar o perverso. Então deixa que Cristo te sustente. Terceiro, entenda que a caminhada, que essa jornada, ela é progressiva e ela é diversa. Eu costumo dizer que a vida não é programável. Então nem todos vai experimentar Cristo da mesma forma ao mesmo tempo. É interessante que a gente observe aqui que Pedro toma a iniciativa de dizer quem Cristo é, enquanto os outros ficaram em silêncio. Os outros, aliás, disseram o que as pessoas estavam dizendo sobre quem Cristo é. Então, há discípulos, há na nossa jornada cristã, companheiros de caminhada que vão ver com mais clareza, e outros vão enxergar apenas parte. E o que a gente tem que fazer em relação a isso? Ter paciência com o processo do outro. Ter paciência de que o outro ainda não chegou à clareza que nós temos. Enquanto a gente caminha junto, nós vamos derramando graça até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, conforme Paulo vai descrever em Efésios. Então, a gente tem que evitar julgar a fé do próximo com a nossa própria regra. Para alguns, Jesus já é tudo. Para outros, ainda é apenas uma referência. Para outros, é apenas um acessório. Agora, o que vai mudar isso completamente
é o discipulado verdadeiro. É a caminhada um com o outro. À medida que o Espírito vai trabalhando em nós profundamente, à medida que nós observamos, vamos estudando a Escritura, vamos compartilhando da fé um com o outro, Cristo vai mudando até que todos cheguem à plena revelação. E por fim, nenhum de nós é um discípulo pronto. Tenha graça consigo mesmo. O mesmo Pedro que recebe a revelação divina, que Cristo é o Filho do Deus vivo, é o mesmo Pedro que, versos mais adiante aqui, vai ouvir do Senhor: para trás de mim, Satanás. O mesmo Pedro que dá essa declaração maravilhosa, que confessa a Cristo, é o mesmo Pedro que vai negar ele 3 vezes. O mesmo Pedro que caminha sobre as águas, é o mesmo Pedro que afunda sobre elas também. Então nenhum de nós estamos prontos. A nossa jornada é marcada por erros e por restaurações, por quedas e por recomeços. Por isso que a gente precisa um do outro. Por isso que a gente precisa de Cristo. Se caiu, levante. Se errou, corrija. Se feriu, peça perdão. Se foi ferido, perdoe. Sem neurose, sem idolatria de reputação, sem perfeccionismo paralisante. Caminhe com Cristo, caminhe com seus irmãos, junto da comunidade dos discípulos, porque o discipulado e a transformação sempre é comunitário. A pergunta que Jesus fez para Pedro continua ecoando para nós hoje. Quem vocês dizem que eu sou? A resposta certa não vem da carne, ela vem do Espírito. E quem responde como Pedro, responde com a vida. Responde com as ações, não com frases prontas. Se Cristo é o nosso tudo, então, meus irmãos, o que é abalável em nós pode cair. E mesmo assim, nós vamos permanecer na jornada, caminhando uns com os outros e caminhando com o Senhor. Porque a nossa fé não está em música, a nossa fé não está em modelos, a nossa fé não está em estruturas, em instituições, a nossa fé está naquele que disse para nós: vem e me segue. Que o Senhor nos dê graça para caminhar dessa forma e sermos transformados na nossa consciência através do discipulado com Cristo e uns com os outros, e assim podermos ser essa expressão do Senhor nessa terra. Feche seus olhos para a gente orar. Pai, te damos graças nessa manhã